Sabe aquela história de que o Egito Antigo se tornou um império porque precisava controlar a irrigação do Nilo e que a necessidade de obras hidráulicas gigantes obrigou os egípcios a criar um governo centralizado? Pois é, tu deve ter aprendido isso na escola, né? Só que essa teoria tá em praticamente todo livro didático que tu já leu. O Marx acreditava nisso e historiadores do século XX inteiro acreditavam nisso também. E tá tudo errado. Arqueólogos descobriram que quando o Egito se unificou em 3.000 anos antes de Cristo, a irrigação centralizada não existia. Ela só apareceu 1.000 anos depois. 1.000 anos, moçada. É tipo dizer que a internet causou a Segunda Guerra Mundial. A ordem tá completamente invertida. Mas aí tu deve estar pensando, então se não foi a irrigação, o que diabos criou um dos impérios mais duradouros da história humana? Como um país se manteve unido por 3.000 anos sem a suposta necessidade técnica que todo mundo achava que era o segredo? E aqui vem a parte que vai te surpreender. A resposta envolve clima, guerra e uma ideologia religiosa tão poderosa que até hoje a gente sente os seus efeitos. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada. Tu já ouviu falar que o Egito Antigo nasceu por causa da irrigação do Nilo e que os egípcios precisaram se organizar num estado centralizado para controlar as obras hidráulicas do Nilo. Essa ideia está praticamente em todo o livro de história. Todo mundo diz que houve uma necessidade de administrar a irrigação que teria criado um estado faraônico. Fazia todo sentido antigamente. O Nilo inundava todo ano e os caras precisavam de canais, barragens e coordenação. Então surgiria um governo forte para organizar tudo isso. Só que tem um probleminha. Os arqueólogos começaram a escavar, analisaram pólen fossilizado, estudaram camadas de sedimento e descobriram uma coisa que destrói completamente essa teoria. A gente está falando de estudos paleológicos recentes, feitos por caras como o Botzer e o Bell. Esses estudos viraram um jogo e o historiador Ciro Flammarion Cardoso pegou esses dados e jogou na cara da academia. A irrigação centralizada do Egito não existia quando o país se unificou. Segura essa informação, porque ela vai ser crucial lá na frente, cara. Quando o Egito finalmente desenvolveu irrigação centralizada, já tinha passado tanto tempo que Roma ainda nem existia. E deixa eu te situar no tempo. A unificação política do Egito aconteceu lá por volta de 3.000 anos antes de Cristo. É quando aparece o cara que a gente chama de Narmer, e alguns historiadores acham que ele é o lendário Menes. Esse Narmer foi o primeiro a usar as duas coroas juntas, a coroa branca do Alto Egito e a coroa vermelha do Baixo Egito. Mas olha só, a irrigação centralizada só apareceu no Reino Médio. Isso é depois de 2.000 anos antes de Cristo. Aquela irrigação que realmente precisaria de um estado forte para funcionar. Dá uma olhada nisso aqui. São mais de 1.000 anos de diferença. A unificação foi em 3.000 anos antes de Cristo e a irrigação centralizada foi em 2.000 anos antes de Cristo. 1.000 anos depois. E o que rolava antes disso? Um sistema chamado de irrigação por tanques. Era tudo local. Cada nomo cuidava da sua própria irrigação. Imagina assim, que era cada comunidade que tinha tipo uma horta comunitária. A galera se juntava para cuidar dos canais pequenos, das bacias de retenção de água e não precisava de um faraó nenhum para isso. Era trabalho de aldeia. E se isso já muda todo o teu pensamento sobre o Egito Antigo, deixa o like para fortalecer o canal, porque a próxima parte é ainda mais reveladora do Egito Antigo. Então, se a irrigação centralizada não criou o Estado egípcio, o que diabos criou? A resposta não é tão simples. Como sempre na história, não foi uma coisa. Foram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Primeira coisa, o clima. Entre 3.300 e 3.000 anos antes de Cristo, o Saara começou a secar de vez. As chuvas que antes caíam no deserto foram sumindo e as populações que viviam por lá foram sendo empurradas para onde tinha água. E tu consegue imaginar essa cena? Milhares de pessoas migrando ao mesmo tempo, culturas diferentes, línguas diferentes, todas convergindo para o mesmo lugar estreito, o Vale do Rio Nilo. Essa concentração populacional forçada criou uma pressão pesada. Segunda coisa, a agricultura irrigada em pequena escala. Essas comunidades que foram se formando no vale começaram a desenvolver técnicas de
de irrigação local, e cada uma dessas comunidades virou um nomo. Os nomos eram tipos pequenos reinos independentes, e cada um com o seu chefe, seus deuses locais e sua organização própria. E aqui vem um detalhe que tu precisa entender. A agricultura irrigada não exigia centralização, ela permitia essa descentralização e cada nomo era autossuficiente. Terceira coisa, a guerra. E aqui é onde a história fica interessante de verdade. A gente tem evidências arqueológicas de que houve uma série de guerras de conquista, principalmente no sentido sul para norte. O Alto Egito começou a dominar os nomos do Baixo Egito, e o Alto Egito fica no sul, tá? Sim, eu sei que parece um pouco confuso, mas o alto é alto porque o Nilo corre do sul para o norte, e esse Alto Egito começou a conquistar o delta que fica no norte. A paleta do Narmer mostra o rei massacrando inimigos, cenas de decapitação, prisioneiros amarrados, e não foi um processo pacífico toda essa unificação. Mas é aqui que vem uma coisa que o Ciro Flammarion Cardoso, aquele professor de história, e a Sophie Deplax concordam, que é outra professora e pesquisadora de história, é que a unificação não foi uma conquista única e rápida, foi um processo gradual. E lembra daquela informação que eu te pedi para guardar lá atrás? Pois é, tá na hora de conectar as peças. A gente tem até uma dinastia zero, tipo uma fase de transição antes do Menés aparecer. Reis como o Iri-Hor, o Ka, o Escorpião, esses caras já estavam criando uma unidade cultural antes da unidade política. Já tinha escrita começando a aparecer e já tinha um certo padrão nos objetos de prestígio, nas práticas funerárias também. E quando finalmente o Egito se unifica politicamente, o que segurou tudo junto? Tu deve estar pensando que foi uma força militar, mas não. Tu pode conquistar um território com espadas, mas manter ele unido por 3.000 anos, isso exige outra coisa. É aí que vai entrar a ideologia. A ideia do faraó como um deus vivo, como uma encarnação de Horus e como um único intermediário entre os humanos e as divindades. Isso foi a cola que manteve o Egito unido. Toda a burocracia girava em torno dessa figura central e toda a estrutura administrativa. Tudo mesmo, cara. E os egípcios compravam essa ideia de um jeito impressionante. Até nos períodos de crise, quando o Egito se fragmentava, a galera ainda mantinha a memória de que o correto era ter um faraó único governando as duas terras. Então, resumindo, o clima forçou concentração populacional, a agricultura gerou os nomos e guerras unificaram o território, junto com a ideologia religiosa, mantendo tudo junto. E a irrigação centralizada? Essa daí ela veio depois, quando o Egito já tinha um estado consolidado. Aí sim fez sentido criar obras hidráulicas maiores, especialmente no Reino Médio, quando os faraós da 12ª dinastia fizeram obras gigantescas de drenagem no Faion. O Amenat III, por exemplo, ganhou uns 450 quilômetros quadrados de terra cultivável com essas obras. Mas a essa altura, o Estado egípcio já tinha 1000 anos de existência. E é aqui que a gente entende o erro da teoria tradicional. Ela inverteu causa e efeito. A irrigação centralizada não criou o Estado. O Estado criou a irrigação centralizada. E tu sabe o que é mais doido nisso tudo? Essa história da irrigação criando o Estado, ou seja, o Egito é uma dádiva do Nilo, era tão sedutora, tão lógica, que ninguém parou para checar as datas direito durante décadas. Foi tipo aqueles casos onde a gente acredita numa coisa porque faz sentido, não porque a gente verificou. A narrativa era bonita, o rio manda, os humanos obedecem e criam um governo para domar o rio. Era um determinismo ambiental puro, mas a arqueologia não tá nem aí para essas narrativas bonitinhas. Ela cavou, literalmente, e achou que não, que a coisa foi bem mais bagunçada, bem mais humana. O clima acabando com a vida do pessoal, com guerra, com negociação, e vem uma ideologia religiosa segurando toda a parada junto. E isso muda tudo como a gente entende não só o Egito, mas a formação de estados em geral. Não existe uma fórmula mágica, e não é uma irrigação que gera o estado, ou o comércio que gera o estado, ou qualquer outra teoria única. Vários fatores específicos de cada lugar e de cada época, combinando todos eles
de um jeito único. O Egito faraônico durou 3.000 anos. 3.000 anos, moçada. É mais tempo do que a gente acredita em Jesus Cristo. E ele durou tudo isso não porque tinha um rio que precisava ser domado, mas porque construiu uma identidade cultural e política tão forte que sobreviveu a invasões, crises climáticas, períodos de fragmentação e dominação estrangeira. E continuou sendo, no fundo, o Egito. A irrigação centralizada, essa foi só uma ferramenta que o Estado usou quando já estava maduro o suficiente para isso. Ela foi útil? Com certeza. Essencial para a origem do Estado e de um faraó superpoderoso? Nem a pau. Dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aparecendo aqui, eu acho que vai ser interessante para tu ver. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Abraço e até a próxima!